Já estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira. Vou fixar aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu vou cantar um pouquinho. Mente renovada. Mais convidado. E aí, Pastor Bona, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre metanoia. Mas antes, por ser sábado, vou colocar uma música. Vou cantar um pouquinho. Enquanto a gente espera o pessoal chegar. Hoje eu vou deixar os comentários ativos. Essa é a música da Rodrigo Diogo. Deus é fiel. Eu não sei como é que a tua semana foi. Espero que a semana tenha sido uma semana boa. Vou cantar um pouquinho aqui. A minha foi boa, foi tranquila. E vamos que vamos. Quando as nuvens escurecem, quando o sol não quer brilhar, quando o mal me vem, fico a me perguntar: será que Deus não vê? Quando as nuvens mais crescem. Sejam bem-vindos, Rogério. E vencem. Feliz sábado. Quando Silvia, seja bem-vinda. Tenta me perguntar: será que Deus não vê? Sim, Deus é fiel. Deus é Pai. Você vive eternamente, enfim, me criou e me amou. Ele sabe o que é melhor pra mim. Se eu não conseguir triunfar, eu não vou duvidar. Sejam todos bem-vindos na minha live de sexta-feira. Vamos falar sobre metanoia. Uma música para acalmar os ânimos. Se você quiser participar na live, é só mandar solicitação. Eu vou aceitar, a gente vai conversar. Quantas vezes é difícil de conseguir o que se quer, pois o meu pensar não é o teu pensar, nem o pensar de Deus. Se um dia já pensaste em novidade do nosso Deus, lembre que Ele é amor, aceita provações para nos fortalecer. Sim, Deus, Ele é. Você vive eternamente, enfim, criou, Ele me amou. Ele sabe o que é melhor pra mim. Se eu não conseguir triunfar, eu não vou duvidar.
triunfar. Se me criou, Ele me amou. O que é melhor pra mim se eu não conseguir triunfar? Eu não vou duvidar. É isso aí. A gente cantou um pouquinho. Agora vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo essa live no canal do YouTube, aproveita a curtir, aproveita a comentar. E hoje nós vamos falar sobre como ter uma mente renovada. E seja bem-vindo, Júnior Almeida. E por que eu decidi escolher esse tema? Antes, eu vou fazer uma introdução aqui. Eu comecei a estudar sobre a mente humana. Comecei a estudar como é que a mente do ser humano se comporta. E eu cheguei à conclusão de que alguns tipos de pensamento, alguma forma de pensar nos arruinam, né? Nos fazem com que nós não demos passos significativos para alcançar os nossos objetivos. E até ao ler a Bíblia, na minha live agora, a live de hoje vai se basear num trecho da Bíblia. Até eu vou pegar aqui, ele está lá no livro de Romanos 12, versículo 1. É um texto bem conhecido a nível evangélico, né, mas que merece muita atenção, principalmente nesse momento muito difícil que nós estamos vivendo, nesse momento que o mundo, o Brasil, né, que a gente está vivendo, momento difícil, momento de crise de identidade. Às vezes a gente não sabe como é que a gente tem que se manter diante desse desafio, desse momento difícil. E o livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo começa a falar sobre algumas práticas que o povo romano, algumas práticas que os romanos tinham, né? E que aquilo não, alguns romanos cristãos tinham, e que aquilo não alegrava, em algum momento não alegrava a Deus. O que eles faziam não era coisa que era típico de um cristão, né? E se você ler a Bíblia, você vai conseguir perceber que do capítulo 1 até o capítulo 16, o Romanos vai debatendo sobre situações que o Paulo, na verdade, vai debatendo situações que o povo romano passava. E aqui no capítulo 12, antes do capítulo 11, ele fala, no capítulo 11, versículo 33, né, a maravilhosa sabedoria dos gentios. Então as pessoas que trabalhavam, que moravam na cidade de Romanos, achavam-se mais sábios que os outros. As pessoas que viviam na cidade de Romanos, eles achavam que eram mais sábios que as outras pessoas. E aqui no capítulo 11 fala que, ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis os seus pensamentos, os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, Paulo, diante daquilo que os romanos, né, entenderam que eles sabiam mais que os outros, Paulo foi lhe chamando a atenção. Quem tem mais conhecimento que Deus? Né? Ou quem primeiro deu a ele e para ele são todas... Quem primeiro deu a ele e para que lhes vinha a ser restituído? E no versículo 36 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Quer dizer que ele falou, vocês acham que sabem tudo, vocês acham que são mais sábios que os outros, vocês acham que são mais
que tem mais conhecimento que os outros, mas onde é que estava quando o Senhor deu a sabedoria? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu, ou quem foi o conselheiro do Senhor? Ou seja, quem foi a pessoa mais sábia que Deus? Quem foi a pessoa mais sábia que o Senhor? Quem foi a pessoa mais sábia que o Senhor Jesus Cristo? E Paulo, no capítulo 12, então ele vem com a advertência. Ele fala: irmãos, rogo-vos, né, eu apelo, eu peço, pela misericórdia de Deus, que vocês entregam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda fala aqui, e não vos conformeis, né, que é a principal momento aqui da nossa live. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então Paulo falou: cara, vocês acham que vocês sabem muito, vocês acham que têm todo o conhecimento, vocês sabem que quando Deus deu esse conhecimento, ninguém consegue conhecer a mente do homem, ou quem é o conselheiro de Deus. Aí o Paulo vem com uma advertência: irmãos, não se amordem com o costume desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. E a Bíblia fala que a mente renovada, a palavra para mente renovada chama-se metanoia, né? Que em grego quer dizer mudança, né? Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. É uma mudança completa. E quando a gente está no meio cristão, essa mudança, esse metanoia quer dizer arrependimento total. É você parar de fazer alguma coisa e começar a fazer a outra coisa. E em função disso a gente precisa entender aqui. Eu vou falar aqui de alguns pontos, né? O primeiro ponto é o que é metanoia, né? A metanoia vem como eu já disse, vem do grego, que quer dizer mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de pensamento. E quando a gente leva para o lado cristão, quer dizer mudança de atitude, né? Quer dizer que arrependimento verdadeiro é aquele tipo de arrependimento que você, depois de fazer alguma coisa, você chega no teu quarto, chora por ter feito aquela coisa que você sabe que é errado. Então, o Paulo fala que a gente precisa de uma conversão, precisa se arrepender, já ter um novo jeito de pensar, né? E no segundo item eu coloquei aqui: por que ter uma mente renovada? Por que a gente precisa renovar a nossa mente? Por que a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar? Por que a gente precisa mudar a maneira como nós enxergamos as coisas? Primeiro, porque a mente é o centro de nossos pensamentos. Porque a nossa mente, tudo acontece dentro de nossa mente, né? Provérbios 4:23 fala aqui: cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é guiada pelos teus pensamentos. Antes da gente ter, a Bíblia fala também que antes da gente ter uma doença, antes da gente ter qualquer tipo de pensamento, seja ele positivo ou negativo, a gente primeiro vem na mente. E se a gente tiver uma mente ruim, os nossos pensamentos serão ruins. Se a gente tiver uma mente boa, os nossos pensamentos, as nossas ações serão boas. Ainda no segundo item aqui: por que nós devemos ter um pensamento? Por que nós precisamos ter uma mente renovada? Porque tudo acontece no nosso interior. Antes da gente pensar, antes da gente fazer alguma coisa exterior, de forma exterior, aquela coisa que a gente pensou, ou seja, aquela coisa que a gente fez, primeiro surgiu no nosso pensamento. Então,
tudo aquilo que a gente faz no exterior é resultado de aquilo que a gente pensa. E por que a gente precisa ter uma mente renovada? Porque a mente renovada traz uma transformação nas atitudes, na nossa mudança e na característica da forma como a gente se relaciona. E nesse momento difícil, que o mundo está vivendo, se o nosso pensamento for um pensamento ruim, automaticamente a nossa vida será ruim. Porque a gente vai pensar, como é que eu vou, será que eu vou apanhar? Será que eu vou pegar esse vírus? Será que a minha família... Tudo isso vem na nossa mente. Se a gente colocar isso na nossa mente, então aquilo de certa forma vai se externalizar e vai se tornar real. Por mais incrível que pareça, né, essa maneira, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente pensa sobre alguma coisa, alguma situação, algum momento, seja lá qual for, aquilo vai se tornar real. Se a gente se intensificar os nossos pensamentos, aquilo vai se tornar real. E é muito comum ver pessoas que se preocupam muito em colocar pensamentos negativos sobre determinada situação. É verdade que o momento que a gente vive, né, talvez não seja um momento de a gente ficar, com pensamentos positivos, né, mas de certa forma a gente precisa ter pensamentos positivos, precisa saber que esse momento vai passar, mas a gente precisa olhar além, a gente precisa saber que esse é simplesmente um momento e que em algum momento vai passar. Agora, o terceiro item que eu coloquei aqui é para que ter uma mente renovada, ou para que renovar a nossa mente. Primeiro, para saber para saber tomar as melhores ações. As pessoas que têm pensamentos negativos, elas não conseguem tomar decisões positivas, ou seja, não conseguem, diante de uma situação, olhar o lado bom daquela situação. E por isso que a gente precisa ter uma mente renovada, a gente precisa renovar a nossa maneira de pensar para que a gente consiga, né, tomar as melhores decisões em situações, principalmente em situações difíceis, né, como a gente está vivendo agora. Por exemplo, as pessoas vão se perguntar, cara, e agora o que a gente vai fazer? O que vamos fazer? Vamos ficar em casa, não vamos trabalhar, vamos sair, vamos pegar o vírus? Cara, antes de você pensar sobre o vírus, calma, relaxa, coloca a sua mente no lugar para que você tome as melhores decisões. Sempre dizem que ninguém consegue tomar decisões quando tá frustrado, né? Quando está diante de um problema. O mais sensato a se fazer, o que as pessoas aconselham, é você ter calma, relaxar e ter a mente mais tranquila para que você possivelmente tenha melhores condições, pense melhor sobre uma decisão que você vai tomar. E para que ter uma mente renovada? Para experimentar a vontade de Deus. Como eu disse, às vezes quando nós estamos em situações de desafio, estamos em situações desagradáveis, nós não conseguimos resolver problemas, né? E quando a gente não consegue resolver os problemas, a gente não consegue pensar o que Deus quer para nós diante daquele problema. Então, uma das características por que a gente precisa ter uma mente renovada, primeiro é para que a gente consiga tomar as melhores decisões em situações difíceis. Segundo, porque a gente consegue entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Só com mente calma, só com mente renovada que a gente entende os planos, os preceitos, aquilo que Deus quer para nós. Porque os meus pensamentos controlam a minha vida, né? Como eu disse no começo, que a nossa vida, Provérbios 4:23 diz que a tua vida é guiada pelos teus pensamentos. Então precisamos ter uma mente renovada para que a nossa vida seja guiada
em conformidade com as vontades e os planos de Deus. O último ponto aqui, por que ter uma mente renovada? Porque existe uma batalha entre o bem e o mal. E se a gente está com uma mente confusa, se a gente está com uma mente conturbada, se a gente está com uma mente totalmente negativa, a gente não consegue entender, não consegue ouvir, né, a voz de Deus, a gente não consegue entender o que realmente está acontecendo. Então precisamos ter uma mente renovada para que assim nós possamos entender a batalha que nós estamos vivendo. E o último ponto aqui, passos para ter uma mente renovada. Lembrando que o primeiro tópico é por que ter uma mente renovada. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, mudança de estado, mudança de mentalidade. E por que ter uma mente renovada? Porque a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. Terceiro, para que ter uma mente renovada? Para a gente entender que em fase de dificuldade, quando a gente está em momentos desafiadores, a gente precisa ter uma mente calma para tomarmos as melhores decisões. Só com a mente calma é que a gente consegue tomar melhores decisões. Ninguém consegue tomar decisões quando está em momento de conturbado, né? Quando está em momento de confusão. Por isso é que os psicólogos, os profissionais da saúde mental aconselham que quando você está diante de uma dificuldade, de um desafio, de um problema, o mais sensato a se fazer é você ficar calmo, relaxar, dormir, tomar um banho, fazer alguma coisa. Só no dia seguinte conseguir passar ou tentar resolver aquele problema. Oi, Walter, feliz sábado. O quarto e último passo o quarto e último ponto, passos para ter uma mente renovada, passos para ter uma metanoia. Primeiro, a gente precisa confiar em Deus, seja qual for a situação, seja qual for o momento, seja qual for o problema, seja qual for o obstáculo, seja qual for aquilo que você precisa enfrentar. Você precisa primeiramente, para você ter uma mente renovada, você primeiramente precisa confiar em Deus. Só confiando em Deus é que você saberá que decisões tomar em momentos desafiadores. Segundo ponto, estudar a Bíblia com frequência. A gente só vai conseguir ter uma mente renovada se a gente tiver contato direto com Deus. Por que contato direto com Deus? Porque o mundo, a maior parte, é governado pelas pessoas do mal. E se a gente não tiver comunhão com Deus, se a gente não tiver perto de Deus, a gente vai ser influenciado pelo mal. E hoje em dia nós temos muita coisa que nos tiram a atenção. Nós temos muita distração, muita coisa que faz com que nós percamos o foco, principalmente o foco em coisas de Deus. Então, uma das formas de a gente ter uma mente renovada é ter confiança em Deus. É imprescindível a gente, nesse mundo conturbado, nesse mundo cheio de distrações, tecnologia, ter sempre frequência em estudar, ler, meditar a palavra de Deus. O terceiro ponto aqui, tenha tempo de oração. A gente precisa orar, confiar em Deus, saber que Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de tudo aquilo que a gente precisa. Mas para isso a gente precisa primeiro confiar nele, estar sempre em frequência, em comunhão com Ele através do estudo da palavra de Deus, né? Através também da oração. O outro ponto é ler livros que ajudam ao seu desenvolvimento intelectual, né? Livro de desenvolvimento pessoal, livro de motivação. Tem um livro muito conhecido do C.S. Lewis que fala sobre evangelho puro e simples. Eu nunca li, mas o pessoal fala que é um livro bom. Então é uma das formas que a gente tem para desenvolver a nossa mente, desenvolver os nossos pensamentos, desenvolver o nosso poder intelectual.
E o último é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Esses são os passos que a gente viu, são os métodos como a gente tem para ter uma mente renovada. E para a gente conseguir ter uma mente renovada, a gente precisa necessariamente confiar em Deus, saber que Ele faz tudo no seu devido tempo. E mais uma vez eu termino essa live aqui falando sobre o livro de Romanos 12, 1 e 2, que não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês entendam qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E hoje eu vou terminar aqui com uma música. Eu comecei com uma música, vou terminar também com uma música. Vamos colocar sonho real. Eu tive um sonho. Não sei se o YouTube vai me boicotar assim, boicotar pronto. Eu tive um sonho onde as pessoas eram notas de uma mesma canção. Havia anjos inclinavam-se a Deus. Eu vi um homem. Glória a Deus nas alturas. Esse é o mundo que Deus prepara pra mim. Eu direi, não é sonho, isso é mais que real. Viverei com meu Deus, com alegria e paz. Eu direi que seu reino, onde o amor é sua lei. Vivo sonho onde as pessoas eram notas de uma mesma canção. Eu vi anjos inclinavam os céus, inclinavam-se a Deus. E havia homens cantando glória a Deus nas alturas. Esse é o mundo que Deus prepara pra mim. Tirei sonho, isso é mais que real. Viverei com meu Deus, com alegria e paz. Eu virei no seu reino, onde o amor é sua lei. Já não preciso sonhar, só tenho que aguardar. Levanta e vem, tu és o meu Deus, tu és o Filho do Rei. Esse é o mundo que Deus pra mim. Eu direi, não é sonho não, isso é mais que real. Viverei com meu Deus, com alegria e paz. Eu virei o seu reino, onde o amor é sua lei. Esse é o mundo que Deus prepara pra mim. Eu direi, não é sonho não, isso é mais que real. Viverei com meu rei.
do amor em sua lei. Do amor em sua lei, eu não preciso sonhar, só tenho que aguardar. Já não preciso sonhar, só tenho que aguardar. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live de hoje. Terminamos a 20ª. Deixa eu colocar a pausa aqui. 25ª live. Semana que vem a gente volta de novo com as lives até 100. E é isso aí. Vamos que vamos.